Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Concurseiro Pro. Hoje temos a honra de receber um dos profissionais que trabalha silenciosamente nos bastidores, mas cuja contribuição é fundamental para desvendar mistérios e fazer justiça. Estou falando, é claro, dos peritos criminais. E nosso convidado é o renomado perito criminal da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Luiz Gustavo. Seja muito bem-vindo, Luiz. E é isso aí, vamos começar essa nossa entrevista, mas antes disso, roda a vinheta. Seja bem-vindo, Luiz. Beleza, professor Leonardo, tudo bem? Bom, como o senhor falou aí, né, meu nome é Luiz Gustavo, eu sou da cidade de Frutal, Minas Gerais, sou graduado em Ciências Biológicas pela Unesp, fiz o curso também de Direito, né, sou bacharel em Direito pela Universidade do Estado de Minas Gerais, a UEM, e tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado pela Unifesp São Paulo, né? Então eu tenho um pouco aí da carreira acadêmica também, então antes de entrar para perito eu já tinha ingressado na carreira acadêmica, então. Bastante tempo de estudo aí, né? Bastante tempo, muitos anos. E como foi que você entrou na Polícia Civil de São Paulo? Quando você decidiu ser perito criminal e quando foi que você realmente conseguiu adentrar a Polícia Civil de São Paulo? Bom, então, eu me formei final de 2004 e colei grau em 2005, né, começo do ano. E aí, logo em seguida, já saiu um edital, em 2005 mesmo, saiu um edital para perito. E quando eu terminei, eu já pensava no cargo, né, eu já ainda não tinha tanta divulgação ainda do cargo, igual tem hoje em dia, tal. Mas, enfim, eu já pensava no cargo, e aí quando saiu o edital, foi o primeiro concurso que eu fiz. Então, assim, eu não tinha base nenhuma de direito, eu sou da área de biológicas, né, até então, hoje eu já tenho uma base bem formada em direito, e aí eu resolvi fazer esse concurso, mas infelizmente eu não consegui por causa do direito. Eu fiz a nota de corte, se eu não me engano eu fiz 75 ou 76 pontos, o corte foi acho que 72 na época, só que tinha que fazer 50% por módulo, e tinha um módulo direito, acho que eram 5 questões, eram 10 na verdade, tinha que fazer 5. E eu acho que eu lembro que eu fiquei por uma questão, cara, tipo, eu fiz o corte, tudo, só que eu fiquei por uma questão de direito. Eu não me recordo se tinha que fazer 10 ou se tinha que fazer 5, eu sei que eu fiquei com um a menos, então, tipo assim, se eram 5, eu fiz só 4 das 10, entendeu? E aí eu falei, meu, por causa de direito eu não posso, tipo assim, porque eu já tinha uma base muito sólida já de biologia, física, química, durante o próprio curso de ciências biológicas, o primeiro ano do curso eu fiquei estudando para tentar medicina em universidade pública, né, também, então essa parte de biologia, física, química, língua portuguesa também, eu estava muito, muito avançado já, então, assim, foi só mesmo as matérias que acrescentavam a essas três, que eu considero as de maior relevância, assim, para o cargo de perito, assim, né. Então, aí entre 2005 e 2008, que foi o meu concurso, que foi 2008, né, eu fiquei estudando direito, né, eu comecei eu não tinha base nenhuma, e aí eu consolidei uma base em direito constitucional, penal e processo penal, principalmente. Pouco de direitos humanos e um pouco de administrativo. E aí eu consegui lograr êxito em 2008, passei por todas as fases, o concurso foram fases extensas, assim, né, teve prova objetiva, dissertativa, prova oral, conforme esse concurso mesmo, só que eram fases separadas, né, aí teve TAF, aptidão física, tive que treinar também, teve o TAP, né, o psicotécnico também, teve prova de títulos, então foi um concurso bem extenso, mas eu consegui passar por todas as fases e tomar posse no cargo, e comecinho do ano de 2009. Pô, interessante. Então, o concurso foi bem parecido com o atual, né? O que diferenciou foi que teve TAF no seu, né? Uma preparação a mais aí para quem está estudando, que não precisa se preocupar atualmente, né?
Os concursos atuais, todos, para quem não sabe, tem prova oral, né? É uma etapa importantíssima, onde você tem que demonstrar muitos conhecimentos, tem que chegar muito preparado, né? Inclusive, nós começamos o curso explicando, ajudando os alunos com a prova oral. É uma etapa bem complexa, você deve estar com aquele conteúdo afiado na sua ponta da língua. E provavelmente você já estava, né? Porque você treinou bastante, né? Você estudou bastante, você não tinha sido aprovado num e continuou estudando para aquele concurso, né? Como foi a sua prova oral? Foram muitas questões? Você foi tranquilo? Você foi bem aprovado? Como foi? Bom, prova oral, eu considero que é algo mais relevante que tem nesse concurso agora em 2023, o pessoal que vai estudar, que está estudando, né? Diferentemente dos outros dois concursos. Os últimos dois concursos aí, 2012 e 2013, a gente não teve essa prova oral. E agora a prova oral retornou, né? Porque entre 2008 até agora a gente só teve 2 concursos. Então, assim, a prova oral é uma parte, assim, bem peculiar. O treinamento, você tem que fazer treinamento em casa mesmo. Se você tiver colega treinar em casa, na época eu treinava, eu tinha uma colega que fazia, na época, doutorado comigo, né? Durante a prova oral eu já estava fazendo doutorado. E ela também foi passando nas fases. E ela chegou na oral, só que ela reprovou na oral, entendeu? Então, a gente usava o treinamento mesmo. A gente treinava um do outro, fazia questões, treinava, mas fizemos várias e várias agressões. Então, assim, isso vai te pegando, vai te dando aquele traquejo, aquele jeito de prova oral, do jeito que você tem que responder, postura, etc. E, assim, você tem que ter conhecimento também, você tem que ter bagagem, não adianta. Eu acredito que se 2005 eu passasse, talvez a prova oral, porque teve 2005 prova oral também, que eu não passei por uma questão de direito no objetivo, mas talvez a prova oral, talvez eu não tivesse ainda toda a bagagem que eu precisava, porque na direito eu não sabia muito pouco, entendeu? Então, tipo assim, eu acredito que prova oral é o diferencial desse concurso aí, que as pessoas vão ter que focar nessa prova oral aí, porque elimina muita gente roda. Exatamente. Tem que ter uma preparação boa, né? Nós provavelmente iremos ter turmas para prova oral para investigadores, escrivão, delegado, médico legista e provavelmente para peritos também. Tá? Mas me diga uma coisa, sobre os concursos em si, você sabe se há alguma previsão de concurso para outros cargos de polícia técnico-científica, ou seja, na polícia científica, em São Paulo? Isso, na polícia científica, para a gente que é do Instituto de Criminalística, né, que tem o IML também, mas para a gente, para dentro do instituto onde eu estou, tem os cargos de fotógrafo e desenhista, e assim, acredito que também, como já tem fazendo aí 10 anos que não sai concurso para esses cargos aí, eu acredito que deve sair o ano que vem. Rumores que estão falando é que o ano que vem vai sair esses concursos aí, e assim, são concursos de nível médio, são cargos, né, de nível médio, e está com muita defasagem de funcionário, e além de tudo, tem esse longo tempo, vão por 10 anos aí praticamente sem concurso, né? Então, eu acredito que no mais tardar 2025, mas eu acho que o ano que vem já sai esse edital aí para esses cargos aí. E deve sair bastante vaga também. Excelente. Para quem não viu, nós temos uma entrevista sobre a carreira de fotógrafo técnico pericial, né? Vai estar aqui no card, você pode assistir também depois, beleza? E me diga uma coisa, Luiz, como foi, depois que você foi aprovado, como foi a sua Cadepol? Como que é a Cadepol para os peritos? A Cadepol é um período bem legal, assim, a gente não esquece, tipo, você aprende muita coisa, você vivencia, assim, tudo fora do que você tinha feito antes de entrar na polícia, entendeu? Você começa a ver uma realidade diferente, né? A minha Cadepol, ela foi uma Cadepol bem atípica, né? Ela teve, hoje em dia, os Cadepol, tipo, dura 5 anos, 5 meses a Cadepol. A minha chegou a durar 1 ano, entendeu? Então, tipo assim, foram 12 meses de Cadepol. Hoje em dia ela tem durado em torno de 5 meses, ou às vezes até menos, porque o pessoal quer acelerar, devido à falta de funcionário, o pessoal acelera esse processo aí, né? Mas assim, a minha Cadepol foi um período de muita aprendizagem mesmo. Eu acredito que esse próximo concurso de 2023 não vai chegar nessa duração tão longa assim, de 1 ano, né? Mas, assim, a gente teve, vamos falar assim, pro pessoal que vai entrar, que a gente teve, eu não sei se vai chegar a ter isso também, né? O básico foram as disciplinas, né? Tivemos muita disciplina relacionada à perícia, propriamente dito. A gente teve aulas de locais simulados à noite,
em zona rural, mata. Então, assim, a gente teve muita coisa bacana, assim, e eu acho que as últimas turmas não tiveram isso, eu até conversei com o pessoal que entrou depois. A gente teve muita aula relacionada ao direito também, né, direito penal, processo penal, muita coisa legal, que eu passei a gostar de direito depois que eu entrei para perito. Tivemos aulas de defesa pessoal também, muito treinamento, né, de aulas de educação física, e a gente teve muita aula de tiro. Acredito que a gente deu mais de 1000 tiros no curso, sabe? Tipo, é muito tiro. A gente tivemos muita aula de tiro. Devido a essa extensão que eu tô falando, de 1 ano de Acadepol, né? São 12 meses de Acadepol. E aí, eu acho que o principal, que eu acho que agora não tem mais também, que não teve, e a gente teve, é o estágio. A gente teve estágio na Acadepol. Hoje em dia, os peritos estão fazendo estágio quando eles já são lotados nas equipes que eles vão trabalhar, que eles fazem um mês de estágio. A gente não, a gente conseguiu estagiar nas equipes da Grande São Paulo e de São Paulo capital, né? Então, assim, isso foi muito importante para a gente também já colocar em prática aquilo antes de realmente a gente assinar verdadeiramente um laudo, sendo o perito daquele caso oficialmente, entendeu? Então, tipo assim, a gente teve o estágio e teve também a simulação de locais, que são coisas diferentes, né? No estágio, a gente já participou de locais de crime, tipo, participava tudo, só que a gente tinha o auxílio de um perito, né? Então, assim, a gente tinha um peso menor de responsabilidade do que depois que a gente foi para as equipes, que a gente foi realmente lotado nas equipes, né? A Cadepol é uma fase muito legal, né? É uma fase onde se aprende muito, passa bastante perrengue, né? Mas é uma fase de muito aprendizado. Após a Cadepol, onde você foi lotado inicialmente? E onde você está trabalhando hoje? Então, vamos lá. O meu concurso, ele não foi regionalizado. Hoje, os concursos, depois do meu, acho que todos foram regionalizados, inclusive esse agora, né? Então, assim, você terminava a Cadepol, você tinha as opções de vagas no estado inteiro, e assim, durante a Cadepol, a gente teve que, de certa forma, estudar bastante, porque era pela classificação da nota final da Cadepol, que você poderia escolher. Então, se você ficasse uma classificação ruim, tinha um local que você queria escolher para você ficar próximo da sua família, etc. E, na verdade, outras pessoas pegavam, né? Então, assim, eu estudei bastante na Cadepol e eu consegui ficar numa colocação bem boa. Se eu não me engano, acho que eu fiquei, tipo, na minha turma eram 68, né? Tipo, não, acho que nem chamou excedente na minha turma também. Na minha turma foi bem em cima mesmo. Eu acho que eu fiquei em 11º na Cadepol. Eu sei que eu fiquei bem na parte de cima, assim, sabe, da Cadepol. E aí eu pude escolher, na época que tinha a cidade mais próxima da minha família, era Bebedouro, né? Que é do núcleo de Ribeirão Preto. E eu fui para Bebedouro e fiquei lá quase 5 anos, né? Aí depois eu abri vaga para Barretos, depois de uns 4 ou 5 anos que eu estava em Bebedouro. Aí eu pedi transferência para Barretos, consegui, e estou em Barretos até hoje. Já estão aí quase, vai completar 10 anos que eu estou em Barretos já. Excelente. E como que você exerce a sua profissão? Conte para nós aí como que é o seu trabalho, como que é o seu dia a dia. Certo. Eu trabalho em regime de plantão, né? Plantão 12 horas, tem possibilidade da gente juntar 2 plantões, fazer um plantão de 24 horas. E a gente faz a clínica geral. A gente chama de clínica geral porque, assim, a gente não faz nenhum serviço especializado. A gente faz de tudo em equipe, né? Se você quiser fazer um serviço mais especializado, trabalhar na área de informática, documentoscopia, você precisa, geralmente você tem que ficar ou na sede, na capital mesmo, porque você tem os núcleos lá de engenharia e tal, ou você, no núcleo também, no núcleo da cidade, como no caso Ribeirão Preto, tem perícias mais especializadas. Na equipe, você praticamente tem que fazer de tudo, então é clínica geralzona mesmo. Então, assim, atendo local de crimes contra o patrimônio, dano, furto, roubo, atendo locais de crimes contra a pessoa, por exemplo, aí você pega lá locais de homicídio, suicídio, acidente de trânsito também, você atende, você pega locais de acidente de trânsito, muitas vezes com vítima fatal. A gente faz também a constatação provisória, não a definitiva faz em Ribeirão Preto, que é o núcleo, né, a gente faz na equipe a constatação provisória de entorpecentes. E assim, como que é o trabalho? A base fica em Barretos, né, a base é em Barretos, só que Barretos é responsável pelo atendimento de 11 cidades. Então, geralmente as equipes são assim, fica a base numa cidade, e as cidades ao redor, aquela equipe atende as cidades. Então, assim,
Você viaja bastante, Tem dia que você entra na viatura de manhã e vai parar de noite, dependendo se você pegar um dia meio tumultuado, é muita viagem. Então, tipo assim, tem cidade lá, tipo de Barretos, que dá 70 quilômetros de distância, entendeu? Então, tipo assim, se você pega uma extremidade de um ponto e outra extremidade de outra cidade que dá mais 60, de uma cidade para outra você anda 130 quilômetros, entendeu? Então, é bastante viagem mesmo. Mas, assim, de modo geral, é isso aí, é regime de plantão e você faz de tudo. Você tem que adequar a tudo. Então, você sabe de tudo um pouco. Você faz a perícia, elabora laudo e assina e entrega lá na mão do delegado, né? Isso, exatamente. Faz perícia, elabora laudo, coloca no sistema e assim, o tempo maior que a gente fica, eu vou te falar que é deslocamento e redação de laudos, até menos propriamente a perícia em si, sabia? Imagino. Redação de laudos, você tem que, tem muito local que você tem que ficar bem atento, pensar bastante como você vai escrever, tem muita coisa, porque não adianta, você tem que reduzir a termo, não adianta só você ir lá no local, ver e não saber escrever, entendeu? Você tem que... Então, deslocamento e redação de laudos, eu coloco aí um tempo maior do que a perícia propriamente dita. E você participa de muitas operações? Operações, o caso do perito, eu acho que do Instituto Criminalístico em si, é um pouco diferente. Assim, a gente é informado algumas vezes quando tem operação, mas na verdade a gente vai no pós-operação, né? A gente é chamado para o pós-operação. Então, por exemplo, tem vezes que tem operação relacionada a tráfico de drogas, operações de jogos de azar, e vários outros tipos de operação que a polícia desenvolve, a autoridade policial vai com a equipe, desenvolve aquela operação, e assim, sempre que tem vestígio, né, que tem algum vestígio que o perito pode ir lá fazer a constatação de materialidade e de autoria, a gente é acionado. Então, assim, a gente não vai... Já aconteceu casos de, acho que algumas vezes junto, mas a gente sempre vai após a ação inicial aí do pessoal lá da delegacia, né, com delegados, os investigadores, os escrivães, né, e aí depois que eles fazem a operação, eles acionam a gente da perícia e a gente vai sim, mas já participei de várias assim, mas sempre no pós-operação, né, a parte inicial ali é eles que comandam mesmo. E você faz trabalho junto com os médicos legistas também, junto com todo o pessoal, a equipe técnica, assim, ou é um pouco mais separado essa parte aí? Não, é um pouco mais separado, só que assim, pessoal, os legistas, principalmente ali de Barretos, que tem ML também, né, são muito solícitos, sempre que a gente precisa, a gente entra em contato, se tem alguma dúvida, alguma coisa relacionada aí principalmente quando tem algum cadáver que a gente queira saber alguma coisa a mais, alguma lesão se teve a mais, alguma coisa para a gente complementar o laudo, que às vezes no local você faz o exame perenecroscópico, não é um exame tão aprofundado, igual eles que fazem o exame interno, né? Uhum. Então, assim, a gente pode, acontecer de a gente entrar em contato algumas vezes, sabe, tirar algumas dúvidas, eles são bem solícitos, mas a gente trabalha separado, entendeu? O perito vai, atende o local de crime, faz o exame perenecroscópico no local, coleta todas as informações que está ali no local, e aí, tendo um cadáver, por exemplo, né, aí esse cadáver é liberado para ser levado para o IML, e lá eles fazem um exame interno, um exame mais aprofundado, né, mas a gente trabalha de modo separado, realmente. Eu acho uma das maiores dúvidas do pessoal é com relação ao regime de plantão, né? O pessoal geralmente não sabe como funciona. O seu plantão é 12 por 36, né? Você trabalha 12 horas e folga 36 horas, né? Certo? E você disse que tem a possibilidade também de fazer o plantão de 24 por 72 aí, né? Ou seja, para quem não sabe, o 24 por 72 trabalha 24 horas, folga 72 horas, volta, trabalha 24 horas e assim por diante, né? No seu caso, tem algum perito que trabalha em regime integral, 8 horas por dia, ou é apenas por plantão mesmo? A gente está com um perito só, a Barretos está com uma defasagem muito grande de funcionário, né? A gente está com 4 peritos, às vezes a gente tem que até ter ajuda de alguma outra equipe para completar a escala, e a gente tem um perito que faz a parte interna, atualmente. A gente tinha outros 3 que atualmente já estão pedindo licença-prêmio para aposentar, outro já aposentou, e assim, atualmente a gente tem um que faz serviço interno, que seria esse regime de 8 horas, apenas um. Aí ele faz a perícia em peças, né? Peças, armas de fogo, peças de locais de crime, peças relacionadas a entorpecentes, né?
Então, assim, esse é um perito só. O restante, os outros 4 peritos que estão atualmente esse mês trabalhando, a gente está fazendo sem regime de plantão. Tem a questão de 12 ou 24, né? Aí tem perito que trabalha 12, tem perito que às vezes junto faz 24. Ele não dá exatamente 12 por 36. A gente geralmente faz os plantões, mas às vezes dá 12 por 36, às vezes tem algumas situações que pode dar até 12 por 48, entendeu? Dependendo o jeito que é distribuída a escala. Mas, assim, geralmente é isso. Eu prefiro fazer plantões de 24 horas, porque depois eu posso viajar para casa dos meus pais, entendeu? Eu posso ter um tempo extra a mais, assim, né? Tipo, te dá uma autonomia maior para você fazer alguma coisa, tal, né? Pessoalmente, eu prefiro um plantão de 24 horas. Mas tem gente que gosta de 12 também, para não cansar demais, e assim vai. E como funciona o porte de arma para os peritos? Você sai da Cadepol já com porte, você precisa solicitar, todo mundo já tem porte? Como funciona essa parte aí? Bom, então, porte, assim, a gente fez aulas de tiro de revólver, né, 38, a gente fez aulas de tiro de .40, pistola, e a gente fez aulas de tiro de calibre 12. Quando a gente saiu, a gente não tinha armamento disponível das pistolas semiautomáticas, então a gente saiu da Cadepol com um revólver, 38. E aí depois que chegaram as PTs, né? E assim, atualmente, eu acredito que todos, eu acho que se alguém não passou no curso de pistola, acho que foi 1 ou 2, eu acho que nem, tipo assim, quase todo mundo passou. Aí quem não conseguiu passar, e quem é perito mais antigo, que não teve curso de pistola, teve que fazer depois, entendeu? Mas hoje em dia, eu acho que 100% dos peritos trabalham, já estão, principalmente da minha turma para frente, os que não são aqueles mais antigões, assim, eles têm, o armamento deles, eles estão com pistola semiautomática, né? Então, porte, todo mundo tem. Então, assim, você é policial mesmo, você pertence à Polícia Civil de São Paulo, PCSP, não tem a divisão de órgãos aí, de superintendência e tal, mas a gente é policial do mesmo jeito. Se precisar, a gente tem que estar sempre disposto aí no apoio, né? É isso aí, não adianta querer fugir, né? É, E para uma pessoa que pensa em exercer ali o cargo como o seu, quais são as habilidades e características essenciais que essa pessoa deve possuir? o principal, assim, que eu vejo é capacidade de observação. Local de crime, muito local de crime, que, tipo, quando eu entrei, põe quase 15 anos atrás, detalhes que antes a gente não atentava, hoje eu já consigo atentar de forma muito mais rápida. Meu poder de observação, você desenvolve esse poder de observação, entendeu? Então, assim, essa capacidade para você determinar a dinâmica dos fatos, porque você tem que ver aquele local e já tentar bolar a forma que aconteceu tudo aquilo, seja um acidente de trânsito, seja um homicídio, seja um suicídio, tudo isso você tem que observar mínimos detalhes. Então, assim, essa capacidade de observação eu tinha. Só que muitas vezes, às vezes eu gastava energia com coisas que hoje eu já não gasto mais. Então, assim, eu já vou mais direto ao ponto hoje. Mas, assim, o poder de observação é o principal. Aí, eu colocaria aí o segundo ponto, a parte de escrita. Porque, tipo, igual eu te falei, na pergunta que você fez anteriormente, eu tinha comentado a redação de laudos. A gente vai passar mais tempo fazendo uma redação de laudos, né, reduzindo a termo tudo aquilo que você coletou no local, do que propriamente coletando, porque para você, eu acredito que você escrever, talvez, seja até mais difícil do que você periciar, porque você vê, você entende, só que você não tem que entender para você, você tem que expor para quem vai utilizar aquele laudo, seja o delegado, seja um juiz, seja um promotor, que vai pegar ali aquele laudo. Então, assim, eu juntaria essas duas coisas, assim, se fosse para direcionar quem está estudando para entrar, seria isso. É o poder de observação que você tem, a capacidade de observação tem que ser muito boa, e você, com o tempo, você vai afiando o machado, vamos dizer assim, para isso. E além disso, também, essa escrita. Você tem que treinar a escrever, ter uma ortografia boa e ter uma forma de expressar legal. Então, tipo assim, eu também melhorei muito isso durante esses anos aí, esses quase 15 anos que eu estou na PCSP.
E você gosta de ser policial civil? Pensa em ir para algum outro cargo? Gosto, vixe, a PCSP, tipo, tudo que eu tenho, hoje em dia, eu devo à PCSP, né? Eu cheguei, eu tive eu fui concursado do governo federal antes, eu fui novinho, eu entrei para o governo federal, e então, para o cargo de biólogo, né? Só que logo em seguida, foi meu segundo serviço, foi a PCSP já, né? Então, assim, quando eu me formei, igual eu tinha dito para você, eu já pensava no cargo de perito, né? Que era uma oportunidade boa para minha área, e eu gostava também da carreira, apesar de ainda não ser tão divulgado e tal, mas eu gostava. E assim, eu sou muito feliz, né? Igual eu te falei, eu estou muito feliz no cargo que eu tenho. A PCSP é que me deu uma carreira consolidada, próspera, né? Então, é isso aí, eu sou muito gratificante para a gente, assim. E assim, eu tentei, né, aquelas vezes, 2005, aquela vez, não consegui e continuei estudando, né, isso aí que é importante também, porque eu gostava, porque eu queria realmente. Então, assim, depois disso que eu passei, realmente, eu falei assim, agora eu preciso fazer alguma outra coisa, tal. Aí eu tinha gostado muito da área jurídica, eu comecei a estudar direito e resolvi fazer uma faculdade. Aí eu fiz a faculdade de direito e nesse período aí eu comecei a gostar da área jurídica. Então, tipo assim, eu fiz toda uma formação na área de ciências biológicas e comecei a gostar da área jurídica. Eu falei, fazer o curso de Direito, e quando eu terminei o curso de Direito, eu já comecei a pensar, falei assim, um dia talvez eu preste concurso para delegado, mas pela aventura, porque eu gosto de ser perito, eu gosto de trabalhar como perito, mas mais assim, por ser um novo desafio, né, uma carreira jurídica. Então, assim, eu ainda não tentei, delegado eu ainda não prestei, né, tem a PCSP, teve esse concurso, depois que teve 2018, eu não tentei. Agora, esse concurso, como são aí 552 vagas, né, então, assim, é um número muito grande de vagas, é uma oportunidade excelente para a gente. Então, assim, eu penso em prestar, né? Temos há poucos dias das inscrições aí, eu ainda vou ver se eu vou efetivar a minha inscrição, mas, assim, é um cargo que eu admiro, é uma carreira que eu admiro, a carreira de delegado, e talvez eu tentaria ingressar. Tem grande chance desse ano, talvez eu tentar fazer essa prova aí, e ver se eu consigo lograr êxito, assim como foi de perito, mas até então, estou muito feliz como perito também, realizado, e seria só mesmo um algo a mais, assim, um novo desafio para minha carreira, né? É uma atividade gratificante, atividade de perito, né? Assim como a atividade de delegado e todas as É, atividades que envolvem o serviço da Polícia Civil, principalmente a Polícia Civil de São Paulo, uma polícia muito grande e bastante antiga. Mas é isso aí, Luiz. Muito obrigado por nossa conversa aí. Gostaria que você deixasse uma mensagem para quem vai prestar o próximo concurso, deixasse as suas redes sociais para quem tem dúvidas sobre o cargo, e essas coisas aí, tudo que todo mundo geralmente pede aí pra gente. Deixa uma mensagem para quem vai prestar o próximo concurso da Polícia Civil de São Paulo. beleza, professor. Então, minha rede social, eu tenho Instagram, né, que eu uso mais, é Luiz Gustavo DT, Luiz Gustavo de Deus Teixeira, então é DT, Luiz Gustavo DT, você já acha no Instagram, Luiz com S. Então, quem quiser adicionar, tirar dúvidas, a gente está à disposição. Então, Luiz Gustavo DT é a rede. E, assim, a mensagem que eu quero dizer igual eu te disse, que eu fui persistente, entendeu? Eu tinha pouca experiência ainda de estudo para concurso, em 2005, e fiquei por uma questão, e isso, tipo, não me abalou, né? Eu continuei estudando esses 3 anos, e com perseverança, persistência, eu acho que todo mundo chega lá, entendeu? Isso é meio que o pessoal que consegue a aprovação fala para os concurseiros, né? Tem que continuar estudando e você vai formando uma bagagem de conhecimento. Isso que é importante, porque às vezes você aprende aquilo, só que aquilo ela passa por uma volatilidade muito grande inicialmente. Com o tempo, aquilo vai ficando intrínseco a você, aquilo vai se solidificando em você. Então, foi o que eu percebi, que nesses 3 anos, o que antes eu sabia momentaneamente, passou a ser automático para mim, as matérias. Então, assim, com o tempo, você vai solidificar o conteúdo do edital. Se você, às vezes, não consegue passar inicialmente para perito, por exemplo, mas você saiu o ano que vem o cargo de fotógrafo, você passa para fotógrafo, igual muita gente já fez na Polícia Científica, passa para fotógrafo, continua estudando, o próximo de concurso de perito você presta e passa, entendeu? Tipo assim, a grande chance de você passar com a constância,
a persistência é grande, né? E assim, eu acho assim, outra coisa que tem que deixar claro para o pessoal, as fases objetiva e dissertativa esse ano, elas são no mesmo dia, que é um diferencial muito grande do meu concurso. Meu concurso teve essas fases também, mas a gente passava numa fase, fazia habilitação naquela fase para passar subsequentemente para as outras fases. Então dava uma diferença de 3 meses aí, cada fase 2, 3 meses no mínimo. Essa não. Você tem que fazer um estudo, a junção desses dois estudos, de objetivo e dissertativo, que são estudos diferenciados. Então, assim, esse primeiro dia aí de provas, que acho que vai ser dia 3 de dezembro, né? Você tem que já chegar preparado para as duas etapas. Então, assim, não adianta você chegar preparado lá só para marcar o item correto. Você tem que saber dissertar sobre o assunto. Você tem que ter um estudo ativo sobre aquele assunto. Então, assim, você tem que aprender a expor. O estudo mais de você, o estudo de prova objetiva, ele é um estudo mais passivo. Você olha lá, muitas vezes você faz a certa questão descartando as erradas. A prova dissertativa não tem. Você tem que ter embasamento e você tem que saber dissertar sobre aquilo, né? Tem que saber escrever bem e tal. Então, assim, essa é a mensagem que eu deixo, que é persistência, perseverança. Você vai chegar a formar aquela bagagem, você tem que formar uma bagagem de conhecimento para você passar no concurso, não adianta você saber em memória de curto prazo que você não vai conseguir, você tem que incorporar tudo aquilo que você está estudando. E o tchan desse concurso de perito especificamente, eu acho que os outros também têm prova dissertativa também no mesmo dia, é isso, que você não adianta saber treinar só lá, pegar a questão VUNESP, ficar marcando xizinho lá e treinar, não adianta, você tem que saber dissertar. Então, assim, são estudos que são diferenciados, são estudos que você não pode falar que é igual estudar dissertativo, estudar para prova objetiva, e que você vai ter que estar ali preparado no dia para as duas provas, né? Para os dois estilos de cobrança que a banca vai fazer sobre você, né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua presença, por contar um pouco sobre a sua carreira. Pessoal, quem está estudando, não desiste. Talvez você vai levar alguns tombos. Tombos na vida fazem parte, vão te deixar mais calejado, vão te deixar mais firme, mais forte para o próximo. Não desiste, continue estudando. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Não esquece de se inscrever no canal, de dar o joinha e compartilhar para todos aqueles que querem seguir a carreira de perito. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.